Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com os seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar o manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e ao vê-la disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia desta segunda-feira que nós estamos celebrando, ela é muito marcada por essa dimensão do encontro pessoal com Cristo. Porque nós contemplamos nos personagens do Evangelho justamente essa realidade. Vemos esse chefe da sinagoga que se aproxima de Jesus, se inclina para fazer o pedido diante da morte da sua filha. E, portanto, ele se volta para Jesus acreditando no seu poder, de que ele pode resolver aquela sua situação e, portanto, ele se coloca como alguém necessitado. Por isso acontece o encontro pessoal. Porque o encontro pessoal é fruto de quem se apresenta necessitado diante de Deus. Então, esse chefe faz essa experiência justamente por esse motivo. Ele tem a identidade de um homem necessitado, apresenta a sua necessidade. Com a hemorroísa, nós vemos a mesma realidade. Se no chefe da sinagoga nós vemos essa experiência que é fruto de quem clama, de quem pede, com a hemorroísa nós vemos a experiência de quem toca com fé. De quem realmente tem a sua necessidade colocada diante do toque na hora do manto. É isso que ela crê. Se eu apenas tocar na hora do seu manto, ficarei curada. E essa experiência acontece. Aqui eu quero citar apenas o Evangelho de São Marcos, que coloca alguns detalhes importantes sobre essa experiência da hemorroísa. Jesus está indo para a casa do chefe da sinagoga para atender o seu pedido. E no caminho, a multidão comprime Jesus. E é justamente nesse momento que a hemorroísa, em meio à multidão, toca na hora do manto de Jesus, sendo, portanto, curada. E interessante é nesse evangelho, no detalhe que Marcos coloca, a atitude que tem Jesus diante desse momento. Quando Jesus vai perguntar aos discípulos: quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? Porque Jesus sentiu que saiu dele uma força.
E, portanto, ele começa a perguntar e os discípulos dizem: como quem te tocou? A multidão te comprime. Como? Essa pergunta, a multidão te comprime, pode ser, o Evangelho mostra com esse questionamento dos discípulos, pode ser qualquer um, porque a multidão está à tua volta, Jesus. E nós vemos que daí, nesse momento, aquela mulher que queria apenas tocar na hora do manto, queria ficar discreta, não ser percebida, se revela. E Jesus, então, vai destacar a dimensão da fé. A tua fé te salvou. Então nós vemos duas identidades muito claras no Evangelho. A identidade de quem toca, faz experiência, de quem realmente tem a identidade do necessitado de Deus. E vemos também a identidade de quem só esbarra, porque a identidade, usando um termo do Evangelho, a identidade da multidão. É a multidão que comprime, que esbarra, mas não faz a experiência pessoal com Cristo. Que destaque interessante, porque nós podemos na nossa vida ter essas duas identidades. Nós podemos ter a identidade pessoal de quem toca, de quem faz experiência, ou podemos ter a identidade da multidão, que não toca, que não faz experiência e que, portanto, esbarra na graça sem experimentá-la. É isso que eu considero importante destacar na liturgia de hoje. Qual identidade eu estou de verdade cultivando? Para que eu não me acostume à graça, não me acostume ao mistério, mas tenha um coração realmente disponível sempre a esta experiência. Porque Jesus quer que nós o toquemos, Ele quer também que nós os deixemos tocar por Ele. Ele quer que nós façamos essa experiência. Mas pode ser que muitas vezes, e por muitos motivos, nós passemos grande parte da vida esbarrando e não fazendo experiência pessoal. Por isso o povo de Israel, na primeira leitura, na belíssima leitura do profeta Oséias, fala de solidão, fala de intimidade, para formar no coração um amor constante. Eu vou seduzir, levando-a à solidão, onde lhe falarei ao coração, ela aí responderá ao compromisso. Qual o chamado do povo de Israel aqui, que infelizmente caminha infiel? O povo é convocado a fazer uma nova aliança com Deus. E o deserto que aqui Oséias cita na sua profecia, recorda esse momento em que Israel não tinha outros deuses para olhar, não tinha outras realidades para contemplar, mas apenas o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E, portanto, o povo é convocado a esta experiência de ser desposado para sempre na justiça, na misericórdia, para manter fidelidade. E termina o texto da profecia: e tu conhecerás o Senhor. Inclinar-se à vontade de Deus. Só que, meus irmãos e irmãs, sem essa experiência pessoal, se nós ficamos esperando que grandes coisas nos surpreendam, pode ser que nós não percebamos a simplicidade de Deus, de quem precisa se aproximar e tocar. A hemorroísa, entre a multidão, se destacou por causa da sua identidade de necessitada. O chefe da sinagoga se destacou por causa da sua identidade de necessitado, que tem, segundo aqui o Evangelho de São Mateus, diante de si, a morte da sua filha.
tem a morte diante dos olhos, mas se inclina para adorar a vida, para adorar aquele que é o ressuscitado, e que, portanto, revela esse poder de vida e de ressurreição, aquele que confere a vida em abundância. Por isso, peçamos nessa Eucaristia essa abertura de coração. Cuidado, Deus é providente de muitas formas na nossa vida e vai nos favorecendo. Depende da forma como nós aproveitamos a providência de Deus, como pessoas que realmente querem se encontrar pessoalmente com o seu Senhor. Porque para aquele que faz experiência pessoal, é impossível desprezar a presença do amado. E é claro que o amado sempre surpreende a pessoa amada, se existe esse enlace de intimidade, esse enlace pessoal, de um coração realmente seduzido por Deus, um coração envolvido pela graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!